Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos ao canal! Antes de começarmos, quero te pedir a sua ajuda. Deixe o seu like, confirme a inscrição e ative o sininho para receber as notificações quando tiver um vídeo novo. Este é um caso que aconteceu em Los Angeles, Estados Unidos, no ano de 1947. Sabemos que é uma cidade repleta de glamour e segredos, e muitas pessoas vão para tentar realizar os seus sonhos, mas acabam muitas vezes encontrando uma realidade bem diferente. Seguindo esse sonho, uma personagem surge e fica eternizada na história, mas não pelas suas atuações, voz ou performance, mas infelizmente devido ao fim trágico que teve. Este é o conto da Dália Negra, um apelido ousado dado a uma jovem sedutora, o qual era Elizabeth Shore. Essa jovem teve a sua vida ceifada de forma cruel e sem deixar pistas que levassem ao verdadeiro culpado. Então vamos conhecer essa história e as suas teorias e suspeitos. Elizabeth Shore nasceu no dia 29 de julho de 1924, em Hyde Park, Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela foi a terceira de 5 filhas de Cleo e Phoebe Shore. Durante a infância, a família se mudava com frequência, pois o pai era construtor de campos de minigolf, e quando ele desapareceu, deixando o carro próximo ao lago, a vida da família mudou completamente. Acreditando que ele tinha tirado a própria vida, a mãe Phoebe teve que trabalhar para conseguir o sustento para as meninas. Porém, tempos depois, Cleo entrou em contato dizendo que as tinha abandonado devido a problemas financeiros, mas Phoebe não aceitou o perdão e o pai foi embora para Vallejo, Califórnia. Aos 19 anos, Elizabeth se mudou para a casa do pai, o qual não tinha contato desde os seus 6 anos de idade. Devido a diversas discussões, ela decidiu ir embora após conseguir um emprego na PX Star Camp Cook, perto de Lompoc, morando em um curto período de tempo com o sargento da Força Aérea do Exército, que alguns dizem que podem ter abusado dela. Quando se mudou para Miami, Flórida, trabalhou em uma base militar e logo começou a se envolver com militares. Dentre esses homens, conheceu o Major Matthew Michael Gordon Jr., um oficial altamente condecorado da Força Aérea do Exército. Gordon estava em um treinamento para ser enviado para o Sudeste Asiático durante a Segunda Guerra Mundial. Em conversa com amigos, Elizabeth contou que Gordon a tinha pedido em casamento enquanto se recuperava de ferimentos que teve devido a um acidente de avião. Ela aceitou a proposta, mas Gordon veio a falecer em um segundo acidente, em 10 de agosto de 1945. Em julho de 1946, ela se mudou para Los Angeles para visitar o tenente da Força Aérea do Exército, Joseph Gordon Fliggin, um conhecido que estava lotado na base aérea naval de Long Beach. Além disso, com a esperança de se tornar atriz, foi para Hollywood, acreditando que lá ela teria a chance de realizar os seus sonhos. Porém, ela enfrentou dificuldades financeiras, além de não conseguir papéis de sucesso, e para se sustentar, trabalhou como garçonete, vendedora e também em uma loja de produtos de beleza. Elizabeth tinha os cabelos castanhos escuros e os seus olhos eram azuis. Ela tinha um bom gosto e gostava de se vestir de maneira bem elegante, e com essa soma de fatores, ela chamava a atenção das pessoas. Ela foi descrita como amigável e extrovertida. O último fato conhecido da sua vida foi no dia 9 de janeiro de 1947, quando Elizabeth retornava para sua casa em Los Angeles depois de ter ficado em San Diego com Robert Ed Manley, um vendedor casado de 25 anos com quem ela estava namorando. Manley alega ter deixado a jovem no Biltmore Hotel e informou que iria se encontrar com uma de suas irmãs, que estava de visita naquela tarde. Alguns relatos da equipe do hotel dizem ter visto Elizabeth usar o telefone do saguão e pouco depois ela teria sido vista pelos clientes do bar Crown Grill Cocktail Lounge, que ficava a menos de 800 metros do hotel. Essa foi a última vez que Elizabeth Shore foi vista viva, pois nos próximos dias seria dada como desaparecida por amigos e conhecidos até que fosse encontrada. O corpo de Elizabeth Shore foi descoberto por volta das 10 da manhã do dia 15 de janeiro de 1947. Por Beth Bessinger, que estava passeando com a sua filha de 3 anos em um terreno vazio, na rua South North Avenue, no bairro Leimert Park, em Los Angeles. Beth, a princípio, pensou ser um manequim jogado na grama, mas ao se aproximar percebeu que era o corpo de uma mulher mutilada e nua.
Beth correu para a casa mais próxima e pediu que chamasse a polícia, que logo chegou ao local do crime. Só para entender um pouco sobre o local, este era uma área de periferia da cidade, desconhecida para a maioria da população de Los Angeles. O corpo estava cortado ao meio, na altura da cintura, com um corte que expunha algum dos seus órgãos. Havia lacerações profundas em várias partes do seu corpo, marcas de espancamento no rosto e na cabeça. A boca estava com uma incisão extensa que ia de um canto ao outro da sua face, o qual chamam de sorriso de Glasgow. Ela tinha um forte cheiro de gasolina. A causa da morte foi dada devido à hemorragia causada pelas agressões no seu rosto e o trauma dos golpes deferidos na sua cabeça. A sua identificação ocorreu ao rápido contato da polícia com o FBI, que confirmou a identidade, pois no ano de 1943, na cidade de Santa Bárbara, Elizabeth havia sido presa por consumo de bebidas alcoólicas em lugar público. Com a descoberta do corpo de Elizabeth Short, se iniciou um dos casos mais misteriosos da história dos crimes não resolvidos dos Estados Unidos, e também surgiu o seu apelido, Dália Negra, dada pelo jornalista Bevel Means, do jornal L.A. Herald Express, em referência ao filme Nuit da época chamado The Blue Dahlia. A cor negra foi adicionada para dar um tom mais dramático e misterioso ao caso. Após a identificação do corpo, os jornalistas queriam mais informações sobre Elizabeth, e um deles, do jornal Los Angeles Examiner, ligou para a mãe, Phoebe Short, em Boston, dizendo que a filha tinha ganho em um concurso de beleza. E assim que conseguiram várias informações que seriam úteis para sua matéria, contaram que a filha havia falecido. O jornal pagou a hospedagem e a viagem de avião da mãe para o reconhecimento de Elizabeth. A polícia de Los Angeles iniciou a busca pelo assassino, mas não se tinha evidências sólidas, o que dificultou o andamento do caso. Em 24 de janeiro, um envelope marrom suspeito foi endereçado a um dos jornais de Los Angeles e nele continha palavras individuais que foram recortadas e coladas a partir de jornais, com uma mensagem dizendo: "Aqui estão os pertences de Dália, carta a seguir." Dentro do envelope tinha a certidão de nascimento de Elizabeth, cartões de visita, fotos, nomes escritos em pedaços de papel e uma agenda de endereços com Mark Hansen gravado na capa. Assim como o corpo da jovem, o pacote também tinha cheiro de gasolina, o que levou a polícia a acreditar que esse era o método utilizado pelo assassino para limpar e encobrir os rastros. Foram descobertas digitais no envelope, enviadas ao FBI para análise, mas durante o transporte elas foram comprometidas, impedindo uma análise adequada. No mesmo dia, 24 de janeiro, uma bolsa e um sapato de camurça pretos foram achados em cima de uma lata de lixo em um beco próximo à Avenida Norton, próxima à cena do crime. A polícia recuperou os itens, mas eles estavam limpos com gasolina, destruindo quaisquer provas. Com o andamento das investigações, foi criada uma grande lista de suspeitos, incluindo namorados, ex-namorados e pessoas próximas. Essa lista chegou a mais de 150 suspeitos, que foram interrogados pela polícia, mas nenhum foi formalmente acusado ou preso. E claro que com tanto mistério surgiram as teorias. Alguns diziam que devido à sua vontade de se tornar atriz, Elizabeth Short frequentava círculos sociais que incluía celebridades e pessoas influentes, e que para cobertar algo, ela pode ter sido vítima de alguém dentro desses círculos, ou que poderia ter sido vítima do acaso, que teria motivado os ciúmes ou a vingança de um homem ou uma mulher, ou até mesmo se relacionado com pessoas com atividades suspeitas e ou ilegais. Mas o maior fato é a forma como seu corpo foi encontrado, sendo cuidadosamente cortado e posicionado, trazendo a ideia de que quem a assassinou possuía conhecimentos médicos ou militares, e isso criou especulações sobre o perfil do assassino. E aqui vou apresentar alguns dos suspeitos. Este é um dos suspeitos mais associado ao caso, apesar de nunca ter sido formalmente acusado em vida, mas após a sua morte, o seu filho Steve Hodel, um detetive de homicídio de Los Angeles, afirmou publicamente que seu pai era o responsável pelo assassinato de Elizabeth, além de outras pessoas, incluindo a sua secretária, Ruth Spalding. Hodel também foi acusado de assediar a sua própria filha, mas ele foi absolvido. Ele fugiu do país em várias ocasiões. O filho Steve alega que devido à formação do seu pai,
pai como cirurgião, ele seria um potencial suspeito. Em 2003, foram reveladas notas do relatório de um júri realizado em 1949, onde os investigadores grampearam a casa de Rodel e ouviram uma conversa dele com um indivíduo não identificado. Na gravação, Rodel diz: "Suponhamos que eu matei a Dália Negra. Eles não podiam provar isso agora. Eles não podem falar com minha secretária porque ela está morta. Eles pensaram que havia algo suspeito. De qualquer forma, agora eles podem ter descoberto. Matou ela. Talvez eu tenha matado minha secretária." Para Steve Rodel, essa seria uma evidência incriminadora sobre seu pai, mesmo não tendo sido acusado em vida. Um dos últimos a ver a jovem Elizabeth viva também entrou para a lista de suspeitos e foi investigado. Ele passou por vários testes de polígrafo, mas reprovou em todos, o tirando da lista de suspeitos. Foi ele quem identificou a bolsa e o sapato encontrados em cima da lixeira como da Elizabeth. A sua esposa sempre esteve ao seu lado e confirmou seu álibi. Este era o proprietário da agenda de endereços encontrados dentro do pacote. Ele era um rico dono de boate e teatros locais e conhecia Elizabeth. De acordo com algumas pessoas, Hansen também confirmou que a bolsa e o sapato descobertos no beco eram da jovem. Uma amiga disse aos investigadores que Elizabeth recusou a ter envolvimento amoroso com Hansen e, com isso, criou um motivo para matá-la, mas ele foi inocentado de todas essas acusações. E para finalizar os suspeitos, no início do vídeo mostrei um trecho do livro Black Dahlia Red Rose de 2017, de Bill Yetwell, que afirma que Leslie Dillon tenha sido o autor do crime. Ele alega que era sócio de Mark Hansen e Jack Connors e que tinham ligações com o sargento Fiennes Brown, que era corrupto. Yetwell sugere que Elizabeth sabia muito sobre o envolvimento dos homens em um esquema de roubo de hotéis e que isso ocasionou o seu fim. E para reforçar, tudo são teorias e especulações feitas por pessoas que pesquisaram sobre o acontecimento e expuseram sua opinião. Claro que um caso como a Dália Negra teria uma repercussão imensa e que continua sendo discutida até os dias de hoje. Ela influenciou não apenas a cultura popular, mas também a literatura, cinema e até mesmo a forma como vemos e discutimos casos de crimes não resolvidos. O caso inspirou filmes, citações em séries de TV e documentários. Um dos filmes mais conhecidos é The Black Dahlia, de 2006, dirigido por Brian De Palma e baseado no romance de James Ellroy. Também houve inspiração na criação de letras de músicas, pinturas e outras formas de expressão artística, mantendo o ar de mistério e tragédia. O caso permanece até hoje em aberto pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, mantendo a esperança de que novas tecnologias ou novas informações possam surgir para ajudar a resolver este mistério. Elizabeth Short tinha o sonho de se tornar uma grande estrela, mas em seu roteiro teve uma alteração repentina que colocou um final infeliz, atirando de cena logo no começo da sua história. O seu corte no enredo aconteceu no auge dos seus 22 anos, se transformando até mesmo em uma lenda urbana, com muitos segredos e teorias. E tudo isso foi tecido com uma trama repleta de dúvidas, muitos suspeitos e uma investigação sem um final feliz. E o que você acha que aconteceu com Elizabeth Short? Quem poderia ter feito mal a essa jovem aspirante atriz? Vou ficando por aqui. E se você curtiu esse conteúdo e quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigada e até a próxima aventura!